Então, basicamente, existem dois tipos, duas alternativas, dois modelos de serviços ambientais que você pode estar oferecendo na sua consultoria ambiental, tá? Que é um serviço pontual e o serviço de acompanhamento, tá? Serviço pontual, serviço de acompanhamento, tá? Qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que no serviço pontual, como o próprio nome já sugere, tá? É um serviço que você tem ali um curto prazo de execução e, consequentemente, um curto prazo de faturamento naquele serviço. Exemplo, você foi contratado para fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é um estudo ambiental, tá? Esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é um serviço pontual, porque ele vai ter um curto prazo de elaboração. Você vai durar em torno de 15 a 30 dias, dependendo, claro, do tipo de empreendimento, do porte desse empreendimento, da quantidade de resíduos que ele produz, tá? Do tipo de resíduo que ele vai produzir, mas o tempo médio, se a gente for falar no nicho de licenciamento para empreendimentos de impacto local e regional, tá? É de 15 a 30 dias para você elaborar um PGRS e apresentar para o órgão ambiental. Ok? Então é um serviço pontual, é um serviço de curto prazo de execução. Então, dentro de 30 dias você vai ter finalizado aquele contrato e dentro desses 15 a 30 dias, se é o tempo que você finaliza aquele trabalho, vai ser o tempo que você vai ter recebido todo o faturamento daquele contrato. Então, se, por exemplo, você fechou um PGRS para elaborar por, sei lá, R$10.000, geralmente você vai receber a metade na hora da assinatura do contrato, você vai receber R$5.000 ali e com 30 dias você apresenta aquele plano. Eu estou dando um exemplo aqui, obviamente, não é nada engessado, né? Depois de 30 dias você recebe a segunda parcela, que é os outros R$5.000. Então, dentro de 30 dias você teve um faturamento naquele contrato de 10 mil e finalizou o contrato pontual. No contrato mensalista de acompanhamento, tá, é diferente, porque se trata de um acompanhamento de médio a longo prazo, tá? Ou seja, você vai fechar um contrato onde você vai acompanhar um determinado tipo de procedimento, pelo menos durante 6 meses no mínimo. Um exemplo, vamos tomar o exemplo do mesmo PGRS, tá? Você fechou um contrato para elaborar aquele PGRS e durante a apresentação da sua proposta, você já deixou claro a necessidade que esse PGRS vai ter que ser executado. Sim. E a execução desse PGRS, ele depende de um determinado tempo de execução. Okay. Tá? Então você tem lá 6 meses executando aquele projeto, de 6 meses a 1 ano acompanhando aquilo ali. Tá? Não tem prazo de validade para acompanhar um PGRS, é durante toda a vida útil do empreendimento. Mas em nível de contrato, você não pode fazer um contrato vitalício com aquela empresa, né? Você tem que estabelecer um prazo. E nem contrato de acompanhamento, o prazo que eu recomendo, que também não é nada engessado, é o que eu recomendo, é de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, tá? Dependendo do caso. Então, nesse contrato de acompanhamento, ao invés de você ter um curto prazo de execução e um curto prazo de faturamento, você vai ter um longo prazo de execução e também um longo prazo de faturamento. Então, durante esses 6 meses, você vai estar recebendo um valor mensal, que ele pode ser fixo ou ele pode variar, dependendo do serviço que você vai fazer, ok? E todos os meses o empreendedor ele vai estar te pagando um valor mensal para você fazer esse trabalho de acompanhamento. Então, se você fecha um contrato de 6 meses, por exemplo, durante aqueles 6 meses ele vai estar te pagando aquilo ali. Então você tem um faturamento num prazo bem maior. Se for um contrato de 1 ano, todo mês ele vai estar te pagando esse valor fixo mensal durante todo esse período de 1 ano. Então, que uma coisa interessante seria a junção dos dois modelos, né? Exatamente. O modelo de negócio que vai te fazer faturar de 20 a 30 mil reais por mês de forma consistente na sua consultoria ambiental é um modelo onde você pega um contrato pontual e estrategicamente transforma ele em contrato de acompanhamento. Tomando o exemplo do PGRS. Primeiro contrato, você fechou um contrato pontual para elaborar aquele PGRS. Existe um funil para isso, existe uma estrutura para você fidelizar um cliente. Uma esteira, né? Uma esteira para isso. Então vamos lá, você fechou esse primeiro contrato. Estrategicamente você vai informando, aumentando o nível de consciência daquele empreendedor que te contratou para fazer o PGRS, por exemplo, que há necessidade de trabalhos complementares após a aprovação daquele PGRS. Existe uma forma para você fazer isso, não é de toda forma, tá? É interessante que você entenda que existe uma forma para isso. E aí você vai conversando com o empreendedor, executando o trabalho e mostrando para ele que depois vai ter que executar aquele trabalho. Então,
durante a execução daquele trabalho, você já está preparando aquele empreendedor para receber uma proposta de acompanhamento. Então você tem o faturamento do contrato pontual e no final desse faturamento do contrato pontual, você já inicia um contrato de acompanhamento, porque você já deixou o empreendedor com o nível de consciência adequado para receber uma proposta de acompanhamento. Você já foi informando a ele que são ciclos, inclusive falei muito sobre isso no primeiro episódio do podcast. Isso é um dos pilares para você faturar de 20 a 30 mil na sua consultoria, você fidelizar os clientes que você já fechou. O cliente que você fecha é uma possibilidade de você ter aí um faturamento no longo prazo com aquele mesmo contrato. A gente falou muito isso no primeiro episódio. Então você deixa ele preparado para receber essa proposta e ele acaba se tornando um contrato mensalista, tá? Ou seja, você une o melhor dos dois mundos. Você vai, sei lá, pegar um contrato mensalista no valor de R$ 1.500 por mês, de R$ 2.000 por mês, além do contrato pontual. Então você fica com aquele cliente durante um prazo muito mais longo. Você fideliza aquele cliente. E quando você chega com um novo cliente, você já tem aquele cliente antigo. E aí você pega esse novo cliente, faz um contrato pontual, fideliza ele. Então você já tem 2 clientes. Aí quando chega mais um cliente, você já tem 2 clientes antigos. E aí você faz uma bola de neve para que você consiga chegar no faturamento de 20 a 30 mil reais por mês de forma consistente. Então esses são os duas alternativas de serviços, de alternativa de serviço, e qual o modelo de negócio que vai fazer você faturar de 20 a 30 mil reais por mês na sua consultoria ambiental. Legal, só Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje. E eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.